apontado com a aula. Último tópico, último vídeo do dia, pessoal. Teorema do valor intermediário. Tá? Não confundir com o teorema do valor médio, que existe também. Mas o teorema do valor médio, o contexto dele é derivadas, funções deriváveis, no intervalo aberto, né? Aí a gente vai ver em análise 2, comigo ou com outro professor, não sei quem vai ser, você vai ter lá um momento de estudar o teorema do valor, teorema do valor médio, tá? Esse aqui é o teorema do valor intermediário. A função nem precisa ser derivável, basta que ela seja contínua. Então vamos prestar atenção aqui. Teorema do valor intermediário. Vamos considerar agora um importante resultado que tem uma visualização geométrica muito evidente, né? Ele afirma que o gráfico de uma função, ao passar de um lado para outro do eixo x, de uma função contínua, faltou escrever aqui, né? Ao passar de um lado para outro do eixo x, tem que cortar esse eixo. Teorema do valor intermediário, está aqui. Então, deixa eu colocar o enunciado aqui na lousa para a gente discutir a demonstração. Espera aí. Opa, tem que ir aqui para o outro lado. Aqui. Teorema do valor intermediário. Teorema do valor intermediário. Enunciado. Vou colocar em amarelo aqui para chamar a atenção. Seja f uma função contínua no intervalo I a B fechado. Tá? Então vamos escrever assim. F seja uma função f, dois pontos, de AB em R. AB em R. Tá? Vírgula contínua. Essa hipótese é fundamental. Contínua. Tá? Aí ele diz o seguinte. Contínua com f de A diferente de f de B. Veja que isso é necessário porque ele vai pegar um valor D entre os dois valores, né? Então tem que colocar aqui também, contínua com f de A diferente, pode ser maior ou menor, só não pode ser igual, diferente de f de B. Tá lá, diferente de f de B. Opa, f de B. Ponto final, agora sim. Fechou aqui. Então, dado qualquer número D compreendido entre o f de A e f de B, então vamos colocar aqui embaixo. Então, dado Dzinho entre, vou usar esse termo aqui, né? Entre f de A e f de B, você veja que o Elon já não perde tempo e já escreve aqui, ó, que é o que ele vai acabar usando também, pelo que eu entendi aqui na demonstração. Ele já pega sem perda de generalidade, né, já para fixar as ideias, já que o f de A é diferente do f de B, ou vai ser maior ou vai ser menor, né? Então ele já fala menor, e a outra demonstração analogamente, né? F de A menor que D menor que F de B, tá? Que é o entre que ele está falando. Então, dado D entre F de A e F de B, né? Então, por exemplo, vou botar aqui entre parênteses, aqui em azul, porque não é do texto do livro, né? Vou colocar como no Elon ali. A gente pode imaginar assim, F de A menor que D, menor que F de B. Aí ele diz, voltando para o amarelo aqui. Então, dado D entre F de A e F de B, existe Czinho, e é isso que você tem que provar, que existe esse Czinho. Existe Czinho pertencente ao intervalo aberto AB, tal que F de C dá D. Então, terminar de escrever aqui. Dado D, existe Czinho pertencente ao intervalo aberto AB, tal que F de Czinho
é igual a D. Certo? Então, dado, você pode visualizar geometricamente assim, né? Fazer aqui um rascunhinho aqui. Ou posso até fazer no GeoGebra para não ocupar aqui a lousa, porque agora aqui a gente já vai ver a demonstração, né? Demonstração, aqui já vou até deixar escrito. Mas no GeoGebra você poderia visualizar assim, né? Tá, se eu tenho uma função contínua, vou jogar um exemplo qualquer aqui de função, né? No intervalo fechado AB, então eu vou colocar, por exemplo, vou pegar um caso bem simples, uma função que é uma reta. Vamos colocar, por exemplo, x mais 3. F de x igual a x mais 3. Tá? Vírgula, x maior do que... maior que zero. Não sei se é assim que digita. X menor que 5. Sei lá. Ah, deu certo. Só que aqui ficou... Eu não sei como é que faz aqui. Apareceu até um símbolo de conjunção lógica aqui, que negócio inacreditável. Eu não sei como é que faz aqui o maior igual, bicho. Será que é só digitar um igual aqui? Ah, olha só. Putz. Aqui, ó. Igual. Não, tem que ser aqui, acho que igual. Olha, bicho. Agora ficou perfeito, ó. Intervalo 0 até 5, tá? Cadê o configurações aqui? Não, nem precisa, nem precisa. Aqui eu quero só engrossar aqui um pouquinho e tirar esse Fzinho dali. Isso. Não, agora ficou maravilha. Tá aqui, ó. Por exemplo, essa função. Vou até diminuir um pouquinho aqui o coeficiente angular. Ah, não, tá aqui. Pensei que tinha sumido. Vamos colocar, por exemplo, x sobre 2 aqui. Deixa eu ver se dá para colocar um sobre 2. Sobre 2, isso. Ela vai diminuir um pouquinho, acho, ali, né? Isso, mansamente. Mansamente. Mais 2 aqui também. Mais 2. Só para criar um exemplinho aqui, né? Então, o que esse teorema aqui está dizendo, olha lá que maravilha. O que esse teorema aqui está dizendo é o seguinte, imagina que eu estou aqui nesse intervalo fechado, né? Esse intervalo fechado que vai de 0 até 5, ok? Ele é o intervalo AB. E estou analisando a função aqui, então, teorema do valor intermediário. Se eu pegar esse aqui, veja que esse aqui é o f de A, veja que esse aqui é o f de A, e esse aqui é o f de B. Onde é que está o f de B? Vamos pegar aqui uma reta. Deixa eu pegar aqui uma reta perpendicular, né? Vai ter que ser na raça aqui, ó. Primeiro, deixa eu colocar um ponto aqui, rapidinho. Coloco o ponto aqui. Reta perpendicular. Pá, olha lá. Aqui. Tá vendo? Ampliar um pouquinho aqui o zoom, né? Ferramenta zoom. Tá aqui. Tá, ficou bem legalzinho aqui. F de A. Esse aqui é o F de A. Só que eu vou ter que... Senão vai ficar muito ruim aqui. Deixa eu escrever F de A. Isso. Aí já copia. E já... Pum. Já coloca aqui no outro. Opa. Enter. Deixa eu ver se foi. Foi. Tá lá, F de A. E aqui seria o F de B. Só que esse aqui já vai bem mais rápido, olha lá. F de B. Isso, tá aqui. E o que é o D entre F de A e F de B? É você pegar um ponto e você colocar ele aqui, ó, entre os dois. Esse é o D. D. Enter. Tá lá. Vou até deixar esse aqui também nessa mesma cor aqui, né? Azul. Azul. E esse aqui deixa em vermelho para chamar a atenção. Ele é o D, que eu coloquei entre F de A e F de B. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, o teorema do valor intermediário diz o seguinte, ó, como a função é contínua, vai ter um valor, se você, dá para a gente até visualizar ele ali, ó, pega aqui a reta perpendicular, pega o ponto na interseção dessa, acho que não vai dar, não sei se vai dar, dessa com essa, não sei se foi.
Acho que não, isso que eu estou tentando fazer, talvez, deixa eu só tentar mais uma vez aqui, ponto da interseção dessa reta com essa função, foi, tá lá, e pega uma reta perpendicular aqui, passando por esse ponto, perpendicular ao eixo X, olha lá, pronto, tá aqui o ponto C, esse é o Czinho, tá vendo? Então o Czinho é bem esse cara aqui, interseção dessa com esse, tá? Aí você pode rapidamente chegar aqui, tirar rótulo, chegar aqui, tirar rótulo, chega aqui, tirar rótulo, chega aqui e chama de ponto C para ficar certinho. Olha lá, C. Pum, 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 pum. C, Enter. Olha lá. C, vamos deixar verde aqui, que é a cor dele. A cor ideal para ele é verde. Ótimo. Tá aqui. Dado um ponto D aqui vermelho, entre f de A e f de B, existe um C no intervalo aberto AB, tal que f de C dá D. Aqui você tem uma visualização do enunciado do teorema do valor intermediário. Tá? Agora, presta atenção no que ele vai falar aqui na demonstração. A primeira linha já é uma linha que faz a gente parar para pensar, e os alunos estão aí. Puxa, que pena que a Lara foi embora, acho que ela ficou com raiva de mim. Ela não voltou, ó. Que pena, depois eu vou pedir desculpa para ela. Olha lá, presta atenção na primeira linha da demonstração. Basta demonstrar o teorema no caso em que D igual a zero. Essa já é uma linha que mexe com a cabeça. Pois o caso geral se reduz a este para a função g de x igual a fx menos d. Então ele está querendo dizer o seguinte. Dado uma função como essa aqui que eu desenhei, qualquer, onde o f de A, ela nem está passando pelo zero, aqui o gráfico dela, está lá para cima, o eixo x está aqui embaixo. O f de A está positivo, f de B está positivo, e eu coloco aqui o ponto D, em algum lugar aqui, entre o f de A e o f de B, que não precisa ser bem no meio. Entre não é exatamente no meio, é em qualquer ponto aqui, para baixo do f de B e para cima do f de A. Né? Larguei aqui o D. Pum, está entre f de A e f de B, existe o C, tal que f de C igual a D. Esse seria um caso geral, né, do teorema, mas ele está dizendo o seguinte, se eu fizer a transformação f de x menos d, o que aconteceria? Né? Por exemplo, vamos fazer um teste aqui, ó, vou colocar um d igual a 3 aqui. O que seria essa f de x menos 3? Seria x sobre 2 mais 2 menos 3, x sobre 2 menos 1. Vamos dar uma olhada como que é o gráfico da x sobre 2 menos 1. g de x igual a x sobre 2 menos 1, vírgula, x maior igual que 0, vírgula, x menor igual que 5. Olha lá, Enter. Olha lá como é que ficou o gráfico, turma. É isso que ele está falando, ó. Quer dizer, é como se você clicasse nesse gráfico aqui, e arrastar, que não dá para fazer, né? E arrastasse ele aqui para baixo. Aí ele fica aqui assim, tá? Com essa cor aqui. Então, o que acontece? Veja, aí equivaleria a eu colocar o D aqui, ó, no zero, né? Então, quer dizer, eu posso considerar que, se eu provar que quando uma função, eu pego o D igual a zero, significando que o D está... Se D é zero, um dos dois tá para o f de A. Se você olhar para o f de A e f de B, o D está entre eles. Então, se o D é zero, como ele está falando, um dos dois, por exemplo, aqui no caso o f de A vai para negativo, vai ser um valor negativo, e o f de B vai ser valor positivo. Mas poderia ser o contrário, você poderia ter uma função decrescente também. Aí o f de A seria positivo e o f de B seria negativo. Mas o fato é, se eu colocar D igual a zero, cada um desses dois, esses f de A e f de B tem sinais contrários, se eu colocar D igual a zero, porque o D está entre os dois. Então, se eu coloquei D igual a zero, o f de A foi para baixo, o f de B foi para cima, ou vice-versa. O f de B foi para baixo, o f de A para cima. Tá? E por que você vai forçar o D igual a zero? Por causa dessa figura que eu estou te mostrando. Mesmo que fosse um caso onde nem dá para pegar D igual a zero, como é esse caso aqui, você faz essa transformação aqui, ó, cria uma g de x, f de x menos d, e ele vira esse caso. Certo? Então, quer dizer, aí você provou para ele, provei para ele. Não, então você, para g de x, então você provou para f de x também, porque f de x é simplesmente g de x mais d.
certo? Então, quer dizer, há uma equivalência aí de todos os casos gerais para o caso D igual a zero, tá? Então, esse é um primeiro entendimento que a gente tem que ter, e eu vou ter que escrever essa linha aqui, tá? Vamos demonstrar o teorema para o caso em que D igual a zero, porque os outros casos se reduzem a esse, tá? Basta mostrar, só que eu vou tentar sintetizar um pouco a frase, né? Resumir um pouco. Basta mostrar para D igual a zero. D igual a zero, pois, entre parênteses, né? Vou botar para D igual a zero, ponto final. Aí botar entre parênteses azul aqui. G de x igual a f de x menos D. Tá certo? Você está fazendo para essa função. Se a f de x não tiver nada a ver com D igual a zero, como é aquele desenho que eu fiz no GeoGebra, você faz para a função g de x, que nada mais é do que f de x menos D. Tá certo? Quer dizer, você vai provar que existe um Czinho que faz a g de C dar zero. Então, se eu coloco... Isso automaticamente já fez você provar que o f de C é D, porque g de C igual a zero... Aqui você, quer dizer, esse G de C você troca por zero, e aqui fica zero igual a F de C menos D. Passa o menos D para o outro lado, F de C igual a D, que é o que você queria provar, certo? Então, essa é uma primeira coisa que ele comenta aí. E eu já deixei escrito aqui. Agora vamos para a demonstração propriamente dita aqui, depois dessa consideração inicial. Aí ele vai dizer aqui o seguinte: fazemos a demonstração pelo método de bissecção, como na demonstração do 2.24, página 66. Tá? 2.24, página 66. Vamos ver se eu consigo localizar rapidamente aqui. Eu devia ter deixado aberto. 2.24, página 66. Eu tenho a impressão que é aqui, né? Página 66. Vamos ver aqui. 46, 52, 66. Olha lá, passou. É o Bolzano-Weierstrass, que utiliza bissecção na demonstração, né? Aqui foi fazendo a bissecção dos intervalos e usou aquele resultado de intervalos encaixados, que eu não sei se está aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse teorema, lembra? Quando eu tenho uma sequência de intervalos fechados, um dentro do outro, sequência infinita de intervalos fechados, ilimitados, um encaixado dentro do outro. Então, a gente provou que a interseção de todos eles vai ser lá um ponto C. Quer dizer, existe pelo menos um número C que pertence a todos os intervalos encaixados. Esse é um resultado que vai vir à tona aqui, vai ser utilizado aqui. Então, fazemos a demonstração pelo método de bissecção, como na demonstração do Bolzano-Weierstrass da página 66. Seja L o comprimento de AB. Quer dizer, veja bem, demonstração do quê? O que ele está buscando agora? Ele está buscando a existência de um C no intervalo aberto AB, tal que a F de C dê D. Mas é claro, ele já falou que não basta tomar D igual a zero. Então, no fundo, ele está buscando um C tal que F de C dê zero. Tá certo? Bom, sendo que o D, que é o zero, está entre F de A e F de B. Por isso que eu já até escrevi isso aqui, ó. Tá? Já vamos, sem perda de generalidade, já que ele está entre, imaginar o F de A para baixo e o F de B para cima, ou seja, né, o F de A está negativo e o F de B está positivo. Isso vai influenciar na demonstração. Tá? Mas eu vou lembrar isso aí na hora adequada. Primeiro, vamos fazer aqui o que ele está falando ali. Né? Ele coloca, eu vou fazer um desenho para ilustrar. Aqui a reta real, e aqui seja L o comprimento do intervalo AB, que é o intervalo que é todo o domínio da função. Vamos começar com ele. Então, aqui tem A e aqui tem B. Ele diz que o comprimento é L. Então, vamos colocar aqui... Peraí, deixa eu escrever para baixo. Esse AB aqui. A e B. Ele diz que o comprimento é L. Comprimento é L. E aí, o que acontece? Ele vai dizer o seguinte: a gente vai dividir esse intervalo ao meio. Então, deixa eu fazer uma outra reta aqui para ilustrar o que a gente vai fazer, que é o seguinte. Olha só o que ele fala aqui. Seja L o comprimento de AB, começamos dividindo esse intervalo ao meio, obtendo dois novos intervalos fechados, AR e RB. Então, esse R é o
a divisão aqui ao meio, né? Então ele pegou, pá, R, bem aqui no meio. R. Então, evidentemente, ficam agora os intervalos A, R, vou tentar fazer aqui, ó. Pum. E também RB. Tá? Os dois intervalos fechados aqui. RB. Tá? E aí ele diz, cada um deles tem comprimento L sobre 2, obviamente. Então vamos colocar aqui. L sobre 2, L sobre 2. E aí ele diz o seguinte, olha, começamos dividindo o intervalo AB, o original grandão ao meio, obtendo dois novos intervalos fechados, digamos AR e RB. Se f de R for igual a zero, o teorema está demonstrado. Por quê? Porque é aquilo que eu falei. Qual que é o nosso objetivo? Demonstrar que existe um C, tal que f de C é D. No caso, D é zero. Então, você quer demonstrar que existe um C no intervalo aberto a B, tal que f de C seja zero. Se o f de R dá zero, o Rzinho já é o C. Tá? Se f de R é igual a zero, então R igual a C, tal que f de C é igual a zero, que é o nosso D. A gente está considerando D igual a zero. F de C igual a zero, que é igual ao D. E o teorema está demonstrado. E assim, o teorema fica demonstrado. Fica demonstrado. Ponto final. Se f de R for zero. Mas pode ser que o f de R, que é bem esse pontinho aqui no meio do intervalo, que ele está bem aqui, pode aqui R, né? Tá aqui o R. Pode ser que esse f de R não seja zero. E se ele não for zero, ele vai ser maior ou menor do que zero. Aí olha só o que ele vai falar. Se f de R for igual a zero, o teorema está demonstrado. Se f de R for diferente de zero, ou ele é maior que zero, e nesse caso escolhemos, para continuar o raciocínio, o intervalo da esquerda, AR, e se f de R for menor do que zero, escolhemos o intervalo RB da direita, para continuar o raciocínio. Tá? Em qualquer desses dois casos, teremos um novo intervalo A1B1 de comprimento L sobre 2, que vai respeitar isso aqui. Tá certo? Que vai respeitar isso aqui. Vamos analisar, né? Se f de R, veja bem, se f de R for maior que zero, tá? Então, a gente tomamos, como ele falou lá, como é que ele falou? Se f de R for maior que zero, tomamos o AR. Ele vai ser o nosso A1B1. Tomamos esse intervalo da direita, AR, a gente vai batizar ele de A1B1. E a gente vai ter a gente pode afirmar o seguinte a respeito dele. Note que o A1 é o A e o B1 é o R. Né? Então a gente pode afirmar isso aqui. O F de A1 é menor que zero. Por quê? Daí, F de A1, quem que é o A1? É o A. E o A é menor que zero por quê? Que aí eu acho que é a parte que faltou ele dizer, né? Porque a gente está considerando isso aqui, né? Não só diferente, mas como o D tem que estar entre, a gente está considerando esse entre aqui, onde o F de A ficou para baixo e o F de B ficou para cima. Porque só tem duas opções, ou essa ou ao contrário, né? Então ele pegou essa. E se o D é zero, então o F de A é menor que zero, né? Então F de A1, que é igual a F de A, é menor do que zero. E por que ele diz que isso aqui é um erro de digitação? Esse aqui é erro de digitação. Não é A2, é B1 que ele deveria ter escrito aqui. Nem tem A2 até esse ponto aqui da demonstração. Então, F de B1 é maior que zero, por quê? Porque o F de B1, o B1 é o próprio R, e F de R é maior que zero. F de B1, aí tem que corrigir lá, né? Igual a F de R, que é maior que zero. Ponto final. Se o F de R for maior que zero, tá? Bom, ele falou que se o F de R fosse menor que zero,
A única diferença nisso aqui é que, em vez do A1B1 ser o AR, o A1B1 seria o RB, né? Analogamente, se o F de R fosse menor que zero, a orientação dele ali na demonstração seria, então tomemos, vai para o intervalo da direita, tomemos o RB sendo igual a 1B1, e vamos ver se daria certo isso aqui, igual a 1B1. Aí você poderia dizer o seguinte, daí, você vê que vai dar a mesma coisa, né? Porque agora o A1 é o R, então o F de A1 ficaria sendo igual ao F de R, só que o F de R agora é menor que zero. F de A1 igual a F de R, que é menor que zero. E o F de B1 agora seria o F de B. E o F de B, ele é maior do que o D, que é zero. F de B1 é igual a F de B, que é maior que zero. Então, nos dois, quer dizer, se o F de R for diferente de zero, seja maior ou seja menor, você escolhendo adequadamente, né? Escolhendo, no caso do F de R ser maior, você pegando o AR para chamar de A1B1, ou no caso de F de R ser menor que zero, você escolhendo o RB para ser A1B1, você acaba nessa configuração. Você tem um intervalo A1B1, que é L sobre 2 o comprimento, pouco importa qual dos dois você vai pegar, e você tem que numa ponta, a ponta da esquerda, a F está negativa, na ponta da direita, a F está positiva, em qualquer um dos dois casos. Tá? Novamente, dividimos esse intervalo ao meio, com o que? Ou encontramos, aí de novo, pode ser que, quer dizer, tu vai pegar um outro R, digamos assim, é como se esse aqui tivesse sido um R1, e aí agora você vai pegar um R2 ou S, né? Vamos supor que você tivesse pego ali o intervalo da esquerda, só para fazer um desenho aqui para ilustrar, né? Aqui, ó. Vamos supor que você tivesse pego ali o da esquerda, né? Então você ficaria com R, e aí você pegou esse intervalo aqui AR para ser o A1B1, estou imaginando, né? Sem perda de generalidade. Então aqui ficou assim. Pá. E aqui. Né? Então aqui seria o A1 e aqui o B1. E aí você chega e pá, um ponto S aqui, de novo, que vai te gerar uma divisão também. Vão surgir dois intervalos aqui, que são A1, vamos colocar assim, A1S e SB1, né? Vai ficar A1 até S e S até B1. Aqui no meio está o ponto S. S. Tá? E, obviamente, um deles você vai chamar de A2, B2. Tá? Mas qual você vai achar? Quer dizer, você vai ter que fazer de novo o mesmo raciocínio. Se o F de S for zero, então o teorema está demonstrado. Nem vou repetir toda a frase aqui. Se F de S, você já achou o ponto no intervalo aberto a B, tal que F de C da D. Se F de S igual a zero, teorema demonstrado. Se for diferente de zero, ele pode ser maior ou pode ser menor. Né? Então, aí como é que ele vai escrever? Se F de S for maior do que zero, então, como é que ele fala aqui, ó? Novamente, dividimos esse intervalo ao meio, já fiz, com o que ou encontramos uma raiz direto, né, que seria o caso do S, F de S dá zero, ou teremos um novo intervalo A2B2, que vai acontecer isso aqui de novo, porque como é que você vai pegar ele? Você vai pegar assim, se o F de zero for maior que zero, aí você pega A2B2, vai ser o A1S. A1S é igual a 2B2, e aí isso aí vai implicar, F de A2 menor que zero, porque o A2 é o A1, né?
e o S vai estar positivo, não é verdade? Então, o que acontece? Então, vamos lá, f de A2, vamos ver se bate com o que ele escreveu ali. F de A2 menor que 0 e f de B2 maior que 0. Vamos ver se bate ali. Isso. Né? Quer dizer, correto? Lembra que o A2 é o A ainda, aqui, né? Então, o A2, o A, com o que eu tinha falado para vocês lá, daquele negócio que é fundamental que ele não escreve ali no Ávila, o A, aqui no caso do nosso exemplo, fez uma sequência A, A1, A2, todos eles estão menor que o D, 0, então aqui realmente o F de A2 vai ser menor que 0, e o F de B tem que ser maior, o F de B2 tem que ser maior, por quê? Porque o B2 é o S, e o F de S é maior que 0, então tá certinho isso aqui. Deixa eu escrever melhor aqui, que ficou meio feio. F de A2, que é igual ao F de A1, que é igual ao F de A, é, no caso, menor que 0, aqui no nosso exemplo, e o F de B2 vai ser o F de S, que é maior que 0. Né? Ou seja, caiu numa situação análoga, né, ao que a gente tinha visto já antes. Da mesma forma, se F de S for menor que 0, então você pega, para fazer o intervalo, o S, B1. SB1, ele vai virar o nosso A2, B2, e isso vai implicar exatamente a mesma coisa que você já tinha escrito aqui em cima. Aí o que ele vai falar? Como ele já tinha dito, ou temos a raiz logo de cara ali no S, ou teremos um novo intervalo A2B2, com F de A2 menor que 0, F de B2 maior que 0. Perfeito. Prosseguindo assim sucessivamente, ou esse processo termina em algum momento no R, S, T, esses pontos roxos que eu estou fazendo, ou em algum momento você encontra uma raiz ali, ou você vai ter uma família de intervalos encaixados, IN, AN, BN de comprimento IN, sendo o comprimento dele vai ser L dividido por 2 elevado a N. Né? Essa frase tem que ser dita aqui, é fundamental. Continuando assim sucessivamente, ou encontramos uma raiz diretamente em alguma etapa, em alguma etapa N, ou temos a sequência de intervalos, né, encaixados. Olha lá. Ou temos a sequência de intervalos encaixados, ou temos, pelo teorema dos intervalos encaixados, página 65, ainda bem que ele até deixou aqui para já me facilitar, página 65, que IN, né, você ter essa, vou até fazer em amarelo, quero os intervalinhos ali, IN igual, esses intervalos fechados, AN, BN, essa realidade aqui, com um contendo o outro, né, e um contém o I2, que contém reticências, que contém o IN, que contém o IN, que contém reticências. Isso aqui implica que existe um C que está dentro de todos eles, né? Existe um Czinho pertencente a reais, tal que o conjunto aqui só com o Czinho é igual à interseção de todos eles, I1, interseção I2, interseção reticências IN, interseção reticências.
tá? É exatamente o que diz o teorema. Ele fala aqui, ó. Portanto, pelo teorema dos intervalos... detalhe, faltou falar o comprimento deles, né? Comprimento de n igual a... Porque eles têm que estar diminuindo, né? Tem que estar tendendo a zero. Quer ver, ó? Ele fala aqui, ó. Tá vendo? O comprimento de n, intervalos fechados e encaixados. Então, existe pelo menos um número C pertencendo a todos os intervalos de n. Ou seja, o C pertence à interseção de todos. Se, além das hipóteses feitas, o comprimento do intervalo tender a zero, então esse número C será único. Esse número C será único, né? Então, olha só, que é o caso aqui, né? Faltou escrever essa hipótese aqui. Comprimento do IN é igual a L sobre 2 elevado a N. Isso aqui, junto com isso, implica nesse negócio que eu escrevi. Você vai ter o C lá, que está dentro de todos eles. Então, ele diz aqui, portanto, pelo teorema dos intervalos encaixados, página 65, a interseção desses intervalos contém um único ponto C. Observe que C é interior ao intervalo AB. Isto é, ele é diferente dos extremos de I, né? E a gente tem que provar que esse C, f de C dá zero, né? Bom, C é interior. Em primeiro lugar, por que ele é interior? Vamos ver aqui, se a gente consegue visualizar isso aqui. Um ponto interior. Bom, uma sequência de intervalos encaixados, né? Bom, ele tem que ser interior pelo seguinte, porque nas extremidades a função está diferente de zero, né? Tem isso também. F de A está menor do que zero. F de B está maior do que zero. Então, certamente, esse C não é nem o A, nem o B. Senão daria uma contradição, né? F de A dá zero e dá menor que zero ao mesmo tempo, não daria certo. Então, C, vamos colocar aqui, vamos passar aqui para o outro lado. Vou colocar essa frase dele aqui, que é importante. Observe que C é interior aí, quer dizer, não é os extremos, e temos que provar que f de C é igual a zero. Então, vamos lá. Note que C diferente de A e C diferente de B. Isto é, C pertence, esse interior que ele está falando, que ele não explicou antes o que é, eu vou explicar na semana que vem, interior de um conjunto, de um intervalo, né? Ponto interior que vai dar origem ao conceito de conjunto aberto. Semana topológica, semana que vem. Note que C é diferente de A, C é diferente de B, isto é, C pertence a B. Prova de que f de C dá zero. Se fosse f de C maior que zero, agora, se f de C maior que zero, então, pela propriedade da permanência do sinal, o que é a permanência do sinal? A gente viu que toda função contínua, que é o caso aqui, pela hipótese do teorema, essa função que a gente está trabalhando é contínua, então a permanência do sinal era a função contínua lá, né, na página 108. Pela hipótese da permanência do sinal, vai ter uma vizinhança do C, na qual a f seria positiva, tá? Mas isso é impossível, pois basta fazer n suficientemente grande para que o IN vai estar contido nessa vizinhança. E o f de AN vai ser menor do que zero. Vocês estão vendo que sempre o da esquerda fica negativo, né? A extremidade da esquerda do intervalo, f de A, f de A1, f de A2, ela sempre fica negativa. Então, olha só que curioso, que interessante, inteligente esse raciocínio. F de C maior que zero, então existe uma vizinhança de raio epsilon e centro C, tal que x pertencente a essa vizinhança de raio epsilon e centro C implica permanência do sinal, né? Implica que f de x é maior que zero. Uma função contínua maior que zero num ponto tem toda uma vizinhança em volta do ponto onde a função é maior que zero, tá? Permanência do sinal. Página 108. Bom, a contradição pelo seguinte, né? Isso é impossível, porque como o comprimento dos intervalos vai para zero, e você perceba que esse C é um ponto interior, o ponto C está dentro de todos os intervalos, né?
Eu mesmo escrevi ali na lousa que C é o resultado da interseção de todos eles. Então, vai ter uma hora que você vai ter um intervalo. Esses intervalos estão sempre em volta do C, e o comprimento dele está tendendo a zero. Então, mais daí, para n suficientemente grande, grande, temos o IN, que contém o C, né? Ele vai ter que estar, ele está sempre contendo o C, o IN, ele está sempre em volta do C, e o comprimento dele vai diminuindo. Vai ter uma hora que ele vai estar inteiro dentro dessa vizinhança. IN vai estar contido, só que na hora que ele entrou, ficou contido nessa vizinhança, ele arrastou com ele o ponto AN, e F de AN é zero. Mas daí, para insuficientemente termos IN contido em vizinhança, e F de AN e AN pertence a IN, e F de AN é menor do que zero, contradição. Então, quer dizer, não podemos ter F de C maior que zero. Contradição. Legal esse raciocínio aqui. Contradição. Tá? Porque o F de AN é menor que zero. Isso. Assim, concluímos que F de C tem que ser zero, né? Porque você fala, não, mas e se o F de C for menor que zero? O raciocínio é exatamente igual, tá? Raciocínio análogo, já estou terminando aqui, turma, desculpa aí. Raciocínio análogo para, se você supor F de C menor que zero, né? Conclusão. Concluímos que F de C é igual a zero. Conclusão. F de C igual a zero, e está demonstrado o teorema do valor intermediário. Tá? Agradeço a atenção de vocês, passo um traço aqui para encerrar essa lousa, termino a gravação aqui, em cima da hora, 20h30, peço desculpa por ter atrasado no começo, não sei se tem algum aluno aí ainda me ouvindo,